O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, fez uma publicação em português em uma rede social hoje, chamando o presidente Lula de antissemita declarado e apoiador do Hamas, se referindo à saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto no final do mês de julho. O ministro ainda associou Lula ao supremo líder do Irã, Ali Khamenei, colocando no post uma imagem gerada por inteligência artificial, onde o brasileiro aparece como se fosse um fantoche controlado por Khamenei. A gente tem essa imagem, a gente tem essa arte, eu vou pedir para colocar, olha aí na tela, portanto, o post que foi feito, né? E começou ali falando que quando o presidente Lula desrespeitou a memória do Holocausto durante o meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei o persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e também apoiador do Hamas. E segue esse post, portanto, ali, finaliza falando de vergonha para o maravilhoso povo brasileiro, para os muitos amigos de Israel no Brasil, que este seja só o seu presidente, que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países, finaliza, portanto, esse post. No início do mês, a organização pró-Israel condenou as justificativas apresentadas pelo assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, para a saída do Brasil deste grupo. A organização afirma que a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, criada na década de 90 e a qual o Brasil aderiu em 2021, tem como foco primordial combater o antissemitismo e promover a educação sobre o Holocausto em todo o mundo. Em entrevista ao programa Roda Viva, Celso Amorim disse que o Brasil estava se sentindo manipulado pela definição de antissemitismo e afirmou também que havia pressões dentro da aliança. Segundo o embaixador, qualquer defesa da Palestina era enquadrada como antissemitismo. O assessor do presidente Lula reforçou durante a entrevista que o Brasil não nega o Holocausto e relembrou que o presidente brasileiro já visitou o Museu do Holocausto em Israel em 2010, enquanto ministro das Relações Exteriores do governo Lula, né, Amorim também visitou diversas vezes, segundo ele, né? O embaixador argumenta também que a memória do Holocausto não deve ser usada como justificativa para o que ele descreveu como genocídio na Palestina. E tem a resposta, já temos a resposta do Itamaraty, né, Luciane Landim, sobre essa questão, para essa publicação do ministro da Defesa israelense. O que diz essa resposta, hein? A gente tem, sim, Síria, o Ministério das Relações Exteriores, Palácio Itamaraty, né, se manifestou na parte da tarde e disse que o ministro da Defesa e ex-chanceler israelense Israel Katz voltou a proferir ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis contra o Brasil e contra o presidente Lula. E disse esperar também que Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma a responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque que aconteceu ontem em um hospital em Gaza, que provocou aí a morte de pelo menos 20 palestinos, incluindo jornalistas, trabalhadores, pacientes também que estavam nesse local. As operações militares israelenses em Gaza, segundo esse comunicado do Itamaraty, já resultaram na morte de mais de 62 mil palestinos, incluindo mulheres e crianças, em uma política de fome como arma de guerra imposta, então, à população daquele local. O Ministério das Relações Exteriores do governo Lula informou ainda que Israel encontra-se sob investigação da Corte Internacional de Justiça por plausível violação da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e que, como ministro da Defesa, Katz não pode se eximir de sua responsabilidade, cabendo-lhe assegurar que seu país, ou seja, Israel, não apenas previna, mas também impeça a prática de genocídio contra os palestinos. Então, uma manifestação bastante dura, bastante retundente do Ministério das Relações Exteriores brasileiro a essa manifestação de Israel, né, Síria?
Tá certo, Lu, muito obrigada mais uma vez. Bom, e o que essa manifestação pode significar para o Brasil em termos de relações internacionais? Quem vai nos responder, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre tudo isso é o professor de Relações Internacionais, Lucas Azambuja. Lucas, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo perguntando, né, como que você interpreta a gravidade dessa declaração do ministro da Defesa de Israel, né, que chamou o presidente Lula de antissemita declarado e apoiador do Hamas, né? Boa noite, obrigado pelo convite. A declaração, né, ela vem na sequência de uma recusa do Brasil de confirmar as credenciais do novo embaixador de Israel aqui no Brasil, deixando, então, isso em aberto, né? É um sinal de que as relações vêm se deteriorando já há algum tempo, com as falas do presidente Lula alinhado à interpretação de que Israel, na atuação da Palestina, né, na região da Palestina, estaria cometendo o crime de genocídio, ao colaborar também, né, com a África do Sul nessa ação junto ao Tribunal Penal Internacional, né, e o próprio, como já foi mencionado, desligamento, né, do Brasil dessa organização de memória do Holocausto. Né. A resposta do Itamaraty à postagem do ministro israelense mostra que o enfrentamento dentro dessa base, né, de discursos ideológicos vai permanecer, e que essa é uma linha que está sendo seguida pelo governo Lula, se afastando, então, de ter relações com Israel. Agora, Lucas, essa postagem, esse post que a gente